Audiolivros, apresenta O Veredicto. Conto, escrito em 1908 por Edith Wharton. Sobre a autora. Edith Wharton foi uma escritora norte-americana. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Pulitzer de ficção, em 1921, pelo romance The Age of Innocence. Foi também a primeira mulher a receber o título de doutor honoris causa pela Universidade de Yale. Nasceu em 24 de janeiro de 1862, Nova York, Estados Unidos. Morreu em 11 de agosto de 1937, Pavillon Colombe, Saint-Brice-sous-Forêt, França. Início do conto. Eu sempre pensei que Jacques Gisborne era um gênio barato, embora um sujeito bastante bom, então não foi nenhuma grande surpresa para mim ouvir que, no auge de sua glória, ele abandonou sua pintura, casou-se com uma viúva rica e estabeleceu-se em uma vila na Riviera. Embora eu preferisse pensar que teria sido Roma ou Florença. O auge de sua glória, era assim que as mulheres o chamavam. Eu posso ouvir a senhora Gideon Twing, sua última babá em Chicago, deplorando sua abdicação inexplicável. Claro que vai aumentar muito o valor da minha foto, mas não penso nisso, senhor. Ficam, a derrota para a arte é tudo em que penso. A palavra, nos lábios da senhora Twing, multiplicou seus, como se estivessem refletidos em uma vista infinita de espelhos. E não foi apenas a senhora Twings que lamentou. A requintada Hermia Croft, na última exposição da Grafton Gallery, não me parou diante dos dançarinos da lua de Gisborne para dizer, com lágrimas nos olhos, não veremos algo parecido novamente. Bem, mesmo através do prisma das lágrimas de Hermia, senti-me capaz de enfrentar o fato com serenidade. Pobre Jacques Gisborne. As mulheres o fizeram, era apropriado que elas o lamentassem. Entre seu próprio sexo, menos arrependimentos foram ouvidos e, em seu próprio ofício, quase nenhum murmúrio. Ciúme profissional? Talvez. Se fosse, a honra do ofício foi justificada pelo pequeno Claude Nutley, que, de boa fé, publicou no Burlington um belo obituário de Jacques, um daqueles artigos vistosos repletos de tecnicismos aleatórios que eu tenho ouvido, não direi por quem, em comparação com a pintura de Gisborne. E assim, sendo sua decisão aparentemente irrevogável, a discussão gradualmente se extinguiu e, como a senhora Twing previra, o preço de Gisborne subiu. Somente 3 anos depois, durante algumas semanas de inatividade na Riviera, de repente me ocorreu perguntar por que Gisborne desistira de pintar. Pensando bem, era realmente um problema tentador. Acusar sua esposa teria sido muito fácil. Seus belos assistentes não tiveram o consolo de dizer que a senhora Gisborne havia arrastado para baixo. Pois a senhora Gisborne, como tal, não existia até quase um ano depois que a decisão de Jacques havia sido tomada. Pode ser que ele tivesse se casado com ela, já que gostava de sua facilidade, porque não queria continuar pintando, mas teria sido difícil provar que ele havia desistido de pintar porque se casou com ela. Claro, se ela não o puxou para baixo, ela também, como afirmou a senhorita Croft, falhou em levantá-lo, ela não o levou de volta ao cavalete. Pôr de novo o pincel na mão, que vocação para uma esposa. Mas a senhora Gisborne parecia ter desdenhado isso, e achei que seria interessante descobrir por quê. A vida inconstante da Riviera se presta a tais especulações puramente acadêmicas, e tendo, em meu caminho para Monte Carlo, vislumbrado os terraços com balaustrada de Jacques entre os pinheiros, eu mesmo fui levado para lá no dia seguinte. Encontrei o casal tomando chá sob suas palmeiras, e as boas-vindas da senhora Gisborne foram tão cordiais que, nas semanas seguintes, eu a reivindiquei com frequência. Não que minha anfitriã fosse interessante, nesse ponto eu poderia ter dado à senhorita Croft a maior segurança. Foi só porque ela não era interessante, se me perdoam o touro, que eu achei assim. Pois Jacques, durante toda a sua vida, esteve cercado por mulheres interessantes, elas estimularam sua arte, ela foi criada na estufa de sua adulação. E, portanto,
Foi instrutivo observar o efeito que a atmosfera entorpecente de mediocridade, cito a senhorita Croft, estava tendo sobre ele. Mencionei que a senhora Gisborne era rica, e foi imediatamente perceptível que o marido extraía dessa circunstância uma satisfação delicada, mas substancial. Via de regra, são as pessoas que desprezam o dinheiro que dele tiram mais proveito, e o elegante desdém de Jacques pelo grande equilíbrio de sua esposa permitiu-lhe, com uma aparência de perfeita boa educação, transmutá-lo em objetos de arte e luxo. A este último, devo acrescentar, ele permaneceu relativamente indiferente, mas ele estava comprando bronzes renascentistas e quadros do século XVIII com uma discriminação que indicava os mais amplos recursos. A única desculpa do dinheiro é colocar a beleza em circulação, foi um dos axiomas que ele expôs sobre os Sèvres e a prataria de uma mesa de almoço requintadamente decorada, quando, num dia posterior, voltei correndo de Monte Carlo, e a senhora Gisborne, radiante para ele, acrescentou para meu esclarecimento, já que é tão morbidamente sensível a todas as formas de beleza. Pobre Jacques! Sempre fora seu destino que as mulheres dissessem tais coisas sobre ele, o fato deveria ser atenuado. O que me impressionou agora foi que, pela primeira vez, ele se ressentiu do tom. Eu vira, tantas vezes, deliciar-se com tributos semelhantes, era a nota conjugal que os roubava de seu sabor? Não, pois, estranhamente, ficou claro que ele gostava da senhora Gisborne, gostava o suficiente para não ver seu absurdo. Era por seu próprio absurdo que lhe parecia estar se encolhendo, sua própria atitude como um objeto para guirlandas e incenso. Minha querida, desde que abandonei a pintura, as pessoas não dizem essas coisas sobre mim, dizem sobre Victor Grindley, foi seu único protesto, enquanto se levantava da mesa e saía para o terraço ensolarado. Olhei para ele, impressionado com sua última palavra. Victor Grindley estava, de fato, se tornando o homem do momento, como o próprio Jacques, pode-se dizer, havia sido o homem do momento. Dizia-se que o artista mais jovem se formou aos pés de meu amigo, e eu me perguntei se um toque de ciúme estava por trás da misteriosa abdicação deste último. Mas não, pois foi só depois desse evento que os salões Rose e do Barry começaram a exibir seus Grindleys. Virei-me para a senhora Gisborne, que se demorara para dar um torrão de açúcar ao seu spaniel na sala de jantar. Por que ele abandonou a pintura? Perguntei abruptamente. Ela ergueu as sobrancelhas com uma pitada de surpresa bem-humorada. Oh, ele não precisa agora, você sabe, e eu quero que ele se divirta, disse ela simplesmente. Olhei em volta a ampla sala de painéis brancos, com seus vasos da família verde repetindo os tons das cortinas de damasco claro e seus pastéis do século XVIII em delicadas molduras desbotadas. Ele jogou fora suas fotos também? Eu não vi nenhuma em casa. Uma leve sombra de constrangimento cruzou o semblante aberto da senhora Gisborne. É a modéstia ridícula dele, você sabe. Ele diz que eles não são adequados, ele mandou todos embora, exceto meu retrato, e que eu tenho que manter lá em cima. Sua modéstia ridícula, a modéstia de Jacques sobre suas fotos. Minha curiosidade crescia como o pé de feijão. Disse persuasivamente a minha anfitriã, preciso mesmo ver o seu retrato, sabe? Ela olhou quase temerosa para o terraço onde seu marido, recostado em uma cadeira com capuz, acendera um charuto e colocara a cabeça do galgo russo entre os joelhos. Bem, vem enquanto ele não está olhando, disse ela, com uma risada que tentava esconder seu nervosismo, e eu a segui entre os imperadores de mármore do salão e subimos as largas escadas com ninfas de terracota posicionadas entre flores em cada patamar. No canto mais escuro de seu boudoir, em meio a uma profusão de objetos delicados e distintos, pendia uma das conhecidas telas ovais, na inevitável moldura com guirlandas. O mero contorno da moldura evocava todo o passado de Gisborne. A senhora Gisborne abriu as cortinas da janela, afastou uma jardineira cheia de azaleas cor-de-rosa, empurrou uma poltrona para longe e disse, mas ele não deixou ficar. Sim, eu consegui ver o primeiro retrato de Jacques que eu tive que forçar meus olhos. Geralmente eles ocupavam o lugar de honra, digamos,
O painel central em uma sala de estar amarelo claro ou sublinhado rosa do barri sublinhado, ou um cavalete monumental colocado de modo que recebesse a luz através de cortinas do antigo ponto veneziano. O lugar mais modesto tornava-se melhor a imagem. No entanto, à medida que meus olhos se acostumaram à meia luz, todas as qualidades características surgiram, todas as hesitações disfarçadas de audácias, os truques de prestidigitação com os quais, com tanta habilidade, ele conseguiu desviar a atenção do verdadeiro negócio de a imagem para alguma irrelevância de detalhes. A senhora Gisburn, apresentando uma superfície neutra para trabalhar, formando, por assim dizer, tão inevitavelmente o pano de fundo de sua própria imagem, se prestou em um grau incomum à exibição desse falso virtuosismo. A imagem era uma das mais fortes de Jacques, como diriam seus admiradores, representava, de sua parte, um inchaço dos músculos, uma congestão das veias, um equilíbrio, escarranchado esforço, que lembrava o circo. Esforços irônicos do palhaço para levantar uma pena. Atendeu, em suma, em todos os pontos a demanda da mulher adorável de ser pintada fortemente porque estava cansada de ser pintada docemente, e ainda não perder um átomo de doçura. Isso lembrou um dos esforços irônicos do palhaço de circo para levantar uma pena. Atendeu, em suma, em todos os pontos a demanda da mulher adorável de ser pintada fortemente porque estava cansada de ser pintada docemente, e ainda não perder um átomo de doçura. Isso lembrou um dos esforços irônicos do palhaço de circo para levantar uma pena. Atendeu, em suma, em todos os pontos a demanda da mulher adorável de ser pintada fortemente porque estava cansada de ser pintada docemente, e ainda não perder um átomo de doçura. É o último que ele pintou, você sabe, disse a senhora Gisburn com orgulho perdoável. A penúltima, ela se corrigiu, mas a outra não conta, porque ele a destruiu. Destruiu? Eu estava prestes a seguir essa pista quando ouvi passos e vi o próprio Jacques na soleira. Enquanto ele estava ali parado, com as mãos nos bolsos de seu casaco de veludo, as finas ondas de cabelo castanho puxadas para trás de sua testa branca, suas bochechas magras queimadas de sol franzidas por um sorriso que levantava as pontas de um bigode autoconfiante, eu senti até que ponto ele tinha a mesma qualidade de suas pinturas, a qualidade de parecer mais inteligente do que era. Sua esposa olhou para ele com desdém, mas seus olhos viajaram além dela para o retrato. O senhor Hickam queria vê-lo, ela começou, como se estivesse se desculpando. Ele deu de ombros, ainda sorrindo. Oh, Hickam me descobriu há muito tempo, ele disse levemente, depois, passando o braço pelo meu, venha ver o resto da casa. Ele me mostrou com uma espécie de ingênuo orgulho suburbano, os banheiros, os tubos de som, os armários, as prensas de calças, todas as simplificações complexas da economia doméstica do milionário. E sempre que meu espanto pagava a esperada homenagem ele dizia, estufando um pouco o peito, sim, realmente não vejo como as pessoas conseguem viver sem isso. Bem, era apenas o fim que se poderia prever para ele. Só que ele era, através de tudo e apesar de tudo, como ele havia passado por e apesar de suas pinturas, tão bonito, tão charmoso, tão desarmante, que dava vontade de gritar, fique insatisfeito com seu lazer. Como outrora alguém desejou dizer, esteja insatisfeito com o seu trabalho. Mas, com o choro em meus lábios, meu diagnóstico sofreu um cheque inesperado. Este é meu próprio covil, disse ele, conduzindo-me a uma sala escura e simples no final da Vista Florida. Era quadrado, marrom e coriáceo, sem efeitos, nada de bric-a-brac, nada do ar de posar para reprodução em uma foto semanal, acima de tudo, nenhum sinal de ter sido usado como estúdio. O fato trouxe para mim a absoluta finalidade do rompimento de Jacques com sua antiga vida. Você nunca mais se envolve com tinta? Eu perguntei, ainda procurando por um traço de tal atividade. Nunca, ele disse brevemente. Ou aquarela. Ou água forte. Seus olhos confiantes escureceram e suas bochechas empalideceram um pouco sob o belo bronzeado. Nunca pense nisso, meu caro, mais do que se eu nunca tivesse tocado em um pincel. E seu tom me disse em um piscar de olhos que ele nunca pensou em mais nada. Afastei-me, instintivamente envergonhado por minha descoberta inesperada, e quando me virei,
meu olhar caiu sobre um pequeno quadro acima da lareira, o único objeto quebrando o painel de carvalho liso da sala. Oh, por Jove! Eu disse. Era o esboço de um burro velho e cansado, parado na chuva debaixo de um muro. Por Jove, um Strode! Chorei. Ele ficou em silêncio, mas eu o senti perto de mim, respirando um pouco rápido. Que maravilha! Feito com uma dúzia de linhas, mas com fundações eternas. Seu sortudo, onde você conseguiu isso? Ele respondeu lentamente, a senhora Strode me deu. Ah! Eu nem sabia que você conhecia os Strodes. Ele era um eremita tão inflexível. Eu não. Até depois. Ela mandou me chamar para pintá-lo quando ele estivesse morto. Quando ele estava morto. Você. Devo ter deixado um pouco de assombro escapar da minha surpresa, pois ele respondeu com uma risada depreciativa. Sim, ela é uma simplória, sabe, senhora Strode. Ah, pobre Strode. Ela achava que era a maneira mais segura de proclamar sua grandeza, de forçá-la a um público cego. E no momento eu era o pintor da moda. Ah, pobre Strode, como você diz? Essa foi a história dele. Essa era a história dele. Ela acreditava nele, se gloriava nele, ou pensava que acreditava. Mas ela não suportava não ter todas as salas de estar com ela. Ela não suportava o fato de que, em dias de verniz, pode-se sempre chegar perto o suficiente para ver suas fotos. Pobre mulher. Ela é apenas um fragmento tateando em busca de outros fragmentos. Strode é o único todo que já conheci. Você já sabia. Mas você acabou de dizer. Gisborne tinha um sorriso curioso nos olhos. Oh, eu o conhecia, e ele me conhecia, só que aconteceu depois que ele estava morto. Baixei a voz instintivamente. Quando ela mandou chamar você? Sim. Bastante insensível à ironia. Ela queria que ele fosse justificado. E por mim. Ele riu de novo e jogou a cabeça para trás para olhar o desenho do burro. Houve dias em que eu não conseguia olhar para aquela coisa, não conseguia encará-la. Mas eu me forcei a colocá-la aqui, e agora ela me curou, me curou. Essa é a razão pela qual eu não mexo mais, meu caro Rickon, ou melhor, o próprio Strode é a razão. Pela primeira vez, minha curiosidade ociosa sobre meu companheiro se transformou em um desejo sério de entendê-lo melhor. Eu gostaria que você me contasse como isso aconteceu, eu disse. Ele ficou olhando para o desenho e girando entre os dedos um cigarro que esquecera de acender. De repente, ele se virou para mim. Prefiro dizer-lhe, porque sempre suspeitei que detestasse o meu trabalho. Fiz um gesto de reprovação, que ele negou com um encolher de ombros bem-humorado. Oh, eu não me importei nem um pouco quando acreditei em mim mesmo, e agora é um laço adicional entre nós. Ele riu levemente, sem amargura, e empurrou uma das poltronas fundas para a frente. Pronto, fique à vontade, e aqui estão os charutos de que você gosta. Ele os colocou no meu cotovelo e continuou a vagar para cima e para baixo na sala, parando de vez em quando sob a foto. Como aconteceu? Posso lhe contar em 5 minutos, e não demorou muito mais para acontecer. Lembro-me agora de como fiquei surpreso e satisfeito quando recebi o bilhete da senhora Strode. Claro, profundo para baixo, eu sempre senti que não havia ninguém como ele, só que eu tinha ido com a corrente, repetindo as banalidades usuais sobre ele, até que cheguei a pensar que ele era um fracasso, um dos tipos que são deixados para trás. Jove, e ele sublinhando foi sublinhado deixado para trás, porque ele veio para ficar. O resto de nós teve que nos deixar arrastar ou afundar, mas ele estava bem acima da corrente, em fundamentos eternos, como você diz. Bem, eu fui para casa no meu estado de espírito mais flagrante, um tanto comovido, Deus me perdoe, com o patos da carreira de fracasso do pobre Strode sendo coroada pela glória de pintá-lo. Por nada, eu disse isso à senhora Strode quando ela começou a gaguejar algo sobre sua pobreza. Lembro-me de ter saído uma frase prodigiosa sobre a honra ser minha. Oh, eu era principesco, meu caro Rickon.
Eu estava posando para mim mesmo um dos meus próprios assistentes. Então fui levado e deixado sozinho com ele. Eu havia enviado todas as minhas armadilhas com antecedência e só tive que montar o cavalete e começar a trabalhar. Ele estava morto há apenas 24 horas e morreu repentinamente, de doença cardíaca, de modo que não houve trabalho preliminar de destruição. Seu rosto estava claro e intocado. Eu o encontrei uma ou duas vezes, anos antes, e o considerei insignificante e sujo. Agora eu vi que ele era excelente. A princípio fiquei contente, com uma satisfação meramente estética, contente por ter a mão num tal assunto. Então sua estranha semelhança com a vida começou a me afetar de maneira estranha. Quando bloqueei a cabeça, senti como se ele estivesse me observando fazer isso. A sensação foi seguida pelo pensamento: se ele estivesse me observando, o que ele diria à minha maneira de trabalhar? Meus golpes começaram a ficar um pouco selvagens. Eu me sentia nervoso e incerto. Certa vez, quando olhei para cima, tive a impressão de ver um sorriso por trás de sua barba grisalha cerrada, como se ele soubesse o segredo e estivesse se divertindo escondendo de mim. Isso me exasperou ainda mais. O segredo? Por quê? Eu tinha um segredo que valia 20 dele. Corri furiosamente para a tela e tentei alguns dos meus truques de bravura. Mas eles falharam comigo, eles desmoronaram. Eu vi que ele não estava olhando para as partes vistosas, eu não conseguia distrair sua atenção, ele apenas mantinha os olhos nas passagens difíceis entre elas. Essas eram as que eu sempre evitava, ou cobria com alguma tinta mentirosa. E como ele via através das minhas mentiras? Eu olhei para cima novamente e vi aquele desenho do burro pendurado na parede perto de sua cama. Sua esposa me disse depois que foi a última coisa que ele fez, apenas uma nota tomada com a mão trêmula, quando ele estava em Devonshire, recuperando-se de um ataque cardíaco anterior. Apenas uma nota. Mas conta toda a sua história. Há anos de paciente e desdenhosa persistência em cada linha. Um homem que nadou contra a corrente nunca poderia ter aprendido aquela poderosa braçada contra a corrente. Voltei ao meu trabalho e continuei tateando e atrapalhando, então olhei para o burro novamente. Vi que, quando Stroh deu o primeiro golpe, ele sabia exatamente qual seria o fim. Ele havia possuído seu assunto, absorveu-o, recriou-o. Quando foi que fiz isso com qualquer uma das minhas coisas? Eles não nasceram de mim, eu apenas os adotei. Espere, Deacon, com aquele rosto me observando, eu não poderia fazer outra atacada. A pura verdade é que eu não sabia onde colocá-lo, nunca soube. Só que, com meus assistentes e meu público, respingos vistosos de cor encobriram o fato, eu apenas joguei tinta em seus rostos. Bem, a tinta era o único meio através do qual aqueles olhos mortos podiam ver diretamente as fundações cambaleantes por baixo. Você não sabe como, ao falar uma língua estrangeira, mesmo fluentemente, a pessoa diz na metade do tempo não o que quer, mas o que pode. Bem, era assim que eu pintava, técnica desmoronou como um castelo de cartas. Ele não zombou, você entende, pobre Strode, ele apenas ficou lá quieto observando, e em seus lábios, através da barba grisalha, parecia ouvir a pergunta: tem certeza de que sabe por onde está saindo? Se eu pudesse ter pintado aquele rosto, com aquela pergunta nele, eu teria feito uma grande coisa. Minuto, Deacon, havia alguma coisa na Terra que eu não daria para ter Stroh vivo antes de mim e ouvi-lo dizer: não é tarde demais, vou te mostrar como. Era tarde demais, teria sido, mesmo que ele estivesse vivo. Arrumei minhas armadilhas, desci e contei à senhora Strode. Claro que não disse a ela isso, teria sido grego para ela. Eu simplesmente disse que não poderia pintá-lo, que estava muito emocionado. Ela gostou da ideia, ela é tão romântica. Foi isso que a fez me dar o burro. Mas ela estava terrivelmente chateada por não conseguir o retrato, ela queria tanto que ele fosse feito por alguém vistoso. No começo eu estava com medo que ela não me deixasse escapar, e no meu juízo final eu sugeri Grindley. Sim, fui eu quem começou Grindley, eu disse à senhora Strode que ele era o homem que chegava, e ela contou a outra pessoa, e então acabou sendo verdade. E ele pintou Strode sem pestanejar, e ela pendurou o quadro entre as coisas do marido.
Ele se jogou na poltrona perto da minha, jogou a cabeça para trás e, cruzando os braços sob ela, olhou para o quadro acima da chaminé. Gosto de imaginar que o próprio Stroud teria dado a mim, se pudesse dizer o que pensou naquele dia. E, em resposta a uma pergunta que fiz meio mecanicamente, começar de novo? Ele piscou. Quando a única coisa que me aproxima dele é que eu sabia o suficiente para parar. Ele se levantou e colocou a mão no meu ombro com uma risada. A única ironia é que ainda estou pintando, já que Grindel está fazendo isso para mim. Os Trolls estão sozinhos e acontecem uma vez, mas não há como exterminar nosso tipo de arte. Final deste audiolivro.